Prepare-se. Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Olá, começa agora mais um programa Painel produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou a Marina Oliveira e hoje vamos falar sobre a arte como forma de reciclagem e como alternativa para você que, assim como o nosso entrevistado, tem em casa discos de vinil, não quer jogar fora e não sabe o que fazer. Mas essa é apenas uma das várias atividades desse nosso entrevistado de hoje. Estou falando do radialista André Luiz Faria de Souza, mais conhecido como Bodão. Ele que trabalha no Centro Universitário Barão de Mauá como radialista e produtor de conteúdo, está há 32 anos nessa área e com certeza tem muita história boa para contar. Obrigada por aceitar o nosso convite, André. E para começar, conta pra gente primeiro um pouco sobre a sua profissão. Como surgiu a oportunidade de trabalhar no rádio? Olá todo mundo, olá galera aí de jornalismo da Barão de Mauá, professora Valéria. Então, é aquela coisa, eu era meninão, gostava de ouvir rádio, gostava de ouvir futebol no rádio, muito gostoso, aquele radinho a pilha. Comi uma pilha que, vou te contar, viu? Não tinha grana que vencia para comprar pilha. Mas, eu tinha essa vontade de conhecer rádio, trabalhar em rádio, conhecer os locutores na época. Eu tinha 13 anos, isso. E quando deu meus 14 para 15 anos, mais ou menos, eu falei, eu vou procurar uma rádio para trabalhar. E aí o que aconteceu? Havia uma rádio chamada Rádio Brasiliense, AM, e eu tinha um amigo que trabalhava lá, que era um locutor esportivo. E um dia conversando com ele, ele falou, você gosta de rádio? Eu gosto. Vou te mandar lá para um chefe que é da área técnica e você vai conversar com ele. E foi dito e feito, eu fui lá, conversei com ele, ele chama o PG, Pedro Gilberto Fabiani. O PG hoje já está aposentado, não trabalha mais em rádio, e o PG me deu uma oportunidade, mas ele falou assim, só que você vai trabalhar aqui como rádio escuta. Você vai, para quem não sabe, nessa época a rádio escuta, meninos, era ouvir aquele radião antigo, grandão, que a gente chamava de ondas tropicais. Era um radião a válvula, e aí eu ficava sintonizado, ouvindo Rádio Globo, a Rádio Record, Rádio Bandeirante, que ficava transmitindo o futebol nos horários, ou de sábado ou no domingo, e eu anotava o resultado, porque hoje a gente não tem, hoje a gente tem a internet, essa facilidade de telefone. Telefone na época, uma ligação para São Paulo era muito caro. Então eu ficava escutando e anotando os resultados. Aí passava para o plantão, que o plantão falava, muito bem, aqui São Paulo 1, Palmeiras 20, falava assim, né? E isso tudo aconteceu em Ribeirão Preto mesmo? Isso tudo em Ribeirão, foi a Rádio Brasiliense AM quando eu entrei. Na verdade, depois de um tempo que eu fiquei estagiando, vamos dizer assim, que é que nem vocês hoje, vão para o estágio, aí surgiu uma oportunidade que eu falei assim, na área técnica, não tem como eu aprender ali, gostava de técnica, via aqui os operadores, os sonoplastas botando vinil, rodando, gravador de rolo, aquilo. Eu falei, eu quero aprender aquilo lá, né? Aí ele falou assim, para aprender você tem que vir de noite. Aí eu ia de noite, chegava lá às 8 horas da noite, ficava até 1 da manhã, olhando, só olhava. Aí um dia, vou ensinar você a pôr o vinil aqui, cruzar o vinil com uma outra música. Eu fui aprendendo, mas isso levou uns 2 anos até que eu fui, eles me deram uma vaga, mas nesse tempo eu fiquei uns 2 anos aprendendo. Tá certo, obrigada. Participam do programa, como plateia, meus colegas de jornalismo que também vão fazer algumas perguntas para o André. E a próxima pergunta é da aluna Giovana. André, você fez algum curso na época para aprender a trabalhar com essa parte técnica do rádio? Não, então, gente, a gente aprendia mesmo na raça, né? Então, eu até estava conversando com a professora Valéria, eu falei, olha, eu acho que a gente é a terceira geração do rádio, contando mais ou menos assim pelo tempo, eu acho que a gente era a terceira geração. A gente tinha que aprender mesmo, porque não havia escola. Hoje ainda a gente tem os cursos, por exemplo, de radialista, que você aprende a ser locutor, mas a parte técnica mesmo, a gente tinha que aprender sozinho.
Então o que acontecia? Quem sabia ensinava o outro. E o que aconteceu foi que eu levei muito tempo para aprender, porque a operação era muito difícil, porque era muito mecânico. Era a tecnologia da época, né? Isso no começo da década de 80, era a tecnologia da época. Então não tinha curso. Eu tive que aprender na raça mesmo, anotando o que falava num caderninho e depois tirava dúvida, corria no caderninho e lia, isso aqui é assim que faz. Então não tinha faculdade de jornalismo, publicidade, mas não tinha uma escola que fazia o técnico sonoplasta de rádio. Conta pra gente como eram os equipamentos na época em que você começou e eram muito diferentes de hoje? É muito diferente. Hoje a gente tem essa tecnologia do computador, que talvez vocês não vão ver essa do passado, que era o mecânico, mas era muito diferente. Então vamos lá, era o vinil e a gente trabalhava com 2 picape, às vezes 3 picape. A gente fala picape, mas era os toca-disco, né? Trabalhávamos com... eu ainda peguei, meninos, para vocês terem uma ideia, a época do acetato, que os comerciais eram um vinilzinho pequenininho, a gente tinha que exibir o comercial rodando pelo vinil. Depois veio o cassete, que aí trabalhava com o cassete. E depois, meninos, veio a cartucheira. A cartucheira era um equipamento onde a gente tinha a gravação dentro de um cartuchinho, onde a gente enfiava dentro do equipamento e dava um play, que nem o cassete, só que só cabia um comercial. E aí veio essa tecnologia, mas a tecnologia ainda era o gravador de rolo, o vinil, e quando eu entrei ainda era tudo a válvula. Depois foi passando para os componentes, que era o transistor, né? Que hoje é a tecnologia do chip, tá? Mas ainda eu peguei essa transformação da válvula para o transistor, que depois do transistor aí já veio vindo, que era o vinil, depois o CD, né? Mas o vinil e o CD, meninos, essa transformação não tem muito tempo não, viu? Ela chegou aí no final da década de 80 para 90, e o computador foi chegar mesmo, a geração tecnológica de playlist, de rádio e a própria televisão, no meio da década de 90, viu? Então, na verdade, era muito difícil trabalhar, porque havia uma habilidade, por isso que a gente falava de sonoplasta, operador de microfone, operador de áudio, cada um nessa função, porque cada um tinha que fazer o seu mesmo. Não tinha hoje um operador sozinho que comanda uma playlist, comanda todo o processo tecnológico. Lá, antigamente, a gente tinha que ser em 2 ou 3 operadores. André, o que é ser radialista para você hoje? É diferente da visão que você tinha quando começou? É muito diferente. O radialista hoje ele tem mais facilidade, né? O radialista, antigamente, a gente estava conversando, eu e a Valéria aqui, era muito difícil você conseguir uma pauta, o jornalista tinha que correr. Eu lembro assim de alguns repórteres contando história que na época da Segunda Guerra Mundial, para cobrir alguma coisa, eles andavam com os gravadorzão de rolo grande, pendurado, para poder gravar um microfone grande. Tudo era difícil, tudo era... Então, para dizer para você que hoje é mais fácil fazer rádio, é mais fácil fazer televisão, mas naquela época não. Naquela época a gente tinha que ter uma parceria muito grande entre nós, funcionários, um ajudava o outro. O jornalista, ele tinha que penar mesmo. Muitos que conseguiram fazer uma faculdade ainda tinha essa bagagem da faculdade, né? E os que não tinham, que se tornaram radialista e jornalista pelo tempo trabalhado, pela luta dele, era muito difícil. Então, hoje é muito mais fácil fazer. Hoje tem a internet, a rede social. Antigamente, meninos, a gente falava assim, o cara tem que ter uma voz bonita para falar no rádio, né? Por que ele tinha que ter uma voz bonita? Porque não tinha microfone bom, o microfone não era bom. Então, o que ajudava para o microfone ser bom era a voz. Então, o cara tinha que ter uma voz bonita.
E hoje não, hoje os microfones têm essa tecnologia, a gente até brinca do Photoshop da voz, hoje tem aí os Pro Tools da vida, que faz a voz ficar bonita e tá. Hoje a tecnologia ajuda muito, mas naquele tempo tinha que ter voz bonita, tinha que ter voz grossa, vozeirão. A mulher, para ser radialista, ela precisava ter uma voz angelical, uma voz simpática, porque os microfones, a tecnologia não respondia, né? Então, se você tivesse uma voz bonita, ajudava mais. Então, essa dificuldade desse passado, hoje nem se compara. Hoje é muito mais fácil fazer rádio e televisão. Tá certo. Como você mesmo disse, muita coisa mudou de lá pra cá. Na época que você começou, não tinha como, por exemplo, fazer uma playlist e ter tudo sob controle. Já aconteceu de não entrar a programação? Conta pra gente uma história que já tenha acontecido com você. Já, muitas vezes. Olha, pra você ter um exemplo, como os transmissores eram a válvula, às vezes queimava uma válvula, se o transmissor era importado, essa válvula ou tinha em São Paulo ou numa grande capital, Rio, São Paulo, e levava alguns dias para chegar. Então a rádio ficava fora do ar. Para ter um exemplo assim, né, de não ter uma programação rodando. Hoje, por exemplo, se tem uma playlist rodando, já não tem o locutor mais, a própria playlist da hora certa, a própria playlist solta o break comercial, o intervalo que seria uma notícia. Hoje a playlist faz tudo sozinha, a gente chama de automação, né? E naquele tempo, por exemplo, eu me lembro que eu trabalhava numa rádio que queimou a válvula do transmissor e teve que importar ela ficou um mês fora do ar, a rádio. Não tinha essa tecnologia, que fácil hoje, né? Por exemplo, a gente fala de stand-by. Eu peguei uma geração última agora, que a gente sempre trabalhava com 2 transmissores. Se um parasse, tinha outro. Naquele tempo era tudo muito caro, não tinha 2 transmissores, tinha um só. Então, se parasse, parava mesmo. Por exemplo, já aconteceu de quebrar um braço do toca-disco. Opa, vamos tocar com um só, né? Aí tocava com um só. Mas a operação era muito difícil. A gente tinha que se programar para não deixar, a gente chamava de buraco, para não deixar buraco na rádio, porque a rádio, meninos, no passado, ela era muito ao vivo. Poucas coisas era gravada. O que era gravado era mais chegando para as 10 da noite, até 1 da manhã, 2 era gravado. Mas até as 10 da noite era tudo ao vivo. Inclusive, a gente falando do Projeto Minerva e da Voz do Brasil, né? Que isso tudo era ao vivo também. Era o intervalo que a gente tinha quando entrava. O Projeto Minerva, ele era exibido só nas AMs. E a Voz do Brasil era exibido na AM e no FM. Então, quando acabava a Voz do Brasil, entrava o Projeto Minerva. Acho que não tem mais isso, né, Valéria? Não, né? Olha, para você ver como nós somos antigos. A Voz do Brasil tem. Que também anda uma polêmica da Voz do Brasil, que as rádios querem tirar ou mudar de horário, aquela coisa. Então, era o intervalo que a gente tinha da Voz do Brasil para reparar equipamento. O que a gente reparava? O toca-disco que quebrou, o gravador de rolo, ou uma válvula que estava para queimar, trocava, o transmissor, era tudo reparado. Então, se vocês não sabem, dava em torno de 1h30, 1 hora de Voz do Brasil e meia hora de Projeto Minerva. Então, nessa 1h30, as rádios AM faziam os seus reparos, né? Ou então, só na madrugada. Então, e o FM era 1 horinha só, que era a Voz do Brasil exibida nesse horário, das 7 às 8. E também o FM tirava esse horário para fazer a manutenção. Então era isso, meninos. Quando parava mesmo. Eu me lembro que teve rádio que chegou a ficar 1 mês fora do ar sem rodar nada. Hoje não acontece mais. Oi, André, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber onde você trabalhou fora de Ribeirão e o que você fazia nesses lugares. Fora de Ribeirão, foi São Paulo. Mas eu trabalhei assim, como depois do rádio eu fui para a TV, eu fiquei praticamente 19 anos no SBT. E o SBT, quando a gente tinha treinamento, agora voltando a falar da tecnologia, quando a tecnologia chegava, a gente tinha que ir para São Paulo fazer treinamento. E a gente acompanhava as gravações de novela, os programas de auditório, no caso do SBT, as gravações do Silvio Santos, A Praça é Nossa, alguns programas que a gente conseguia ver. Então eu fazia parte
daquele auxiliar que tinha que aprender, mas ajudava, né? E ficava ali, além de aprender, ficava ali ajudando. Então, ali no caso, eu descobri o quanto o interior a gente é super-homem, super-mulher, porque no interior a gente acaba que fazendo várias coisas sozinho, várias funções. Jornalista, ele faz a pauta, ele faz a redação, ele acaba tendo que ir para a rua fazer uma reportagem. E lá em São Paulo não, lá cada um faz o seu, cada um tem a sua função, a sua profissão, e ninguém atropela ninguém. Então aí eu descobri, falei, nossa, como a gente trabalha e a gente dá conta, né? No caso, a gente chegava a fazer função de 3, 4 sozinho, né? Então, o que era legal lá em São Paulo era isso, que quando a gente ia para lá para trabalhar, a gente só fazia aquilo, não ficava... Então, por você fazer só aquela função, você fazia bem feito. André, qual é a história mais emocionante da sua carreira como radialista? Olha, eu estava na técnica trabalhando na morte do Tancredo Neves. Como aquilo era um assunto... porque a gente estava saindo da ditadura, a gente tinha votado, aquela coisa de diretas já. Eu estou lembrando disso, que foi uma coisa legal. E a rádio que eu trabalhava era a Rádio 79, e todo mundo esperando aquele momento de alguém falar, olha, Tancredo morreu realmente, os equipamentos foram desligados, ele não... porque até então ele ficou vários dias internado e ninguém sabia nada. Os boletins médicos saíam que ele estava bem, depois que ele não estava mais bem, que ele estava em coma, enfim, chegou a hora de falar que o Tancredo Neves morreu. Eu me lembro que isso foi num domingo, mais ou menos 9 horas da noite, entre 9 e 10 horas, eu não me lembro, que a notícia saiu. E foi um pega para acabar, porque todos os repórteres, todos os comentaristas, que era comentarista político, comentarista econômico, queria falar do assunto. E naquele momento todo mundo sabia que dali para frente havia uma mudança na política. O Tancredo, que foi um batalhador, lutador para as diretas e ganhou com o voto do povo, não pôde exercer, porque ele veio a falecer. E aí, para mim, foi um momento marcante. Foi um momento que a gente conseguiu ficar no ar de umas 9h30, 10 horas da noite, até 1 da manhã, todo mundo falando, sem intervalo comercial, e todo mundo... Foi o momento que mais tempo a gente ficou no ar, com vários locutores e repórteres falando de uma mesma notícia. O que seria o futuro dali para frente da política. Que bacana. André, obrigada. E você que está nos ouvindo, o programa de hoje é sobre arte como reciclagem e também sobre a visão do radialista André Faria de Souza sobre a vida dele como radialista. Você está ouvindo Painel. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre a arte que você faz com o disco de vinil. Quando você descobriu que tinha talento para outro tipo de arte além da música? Isso é interessante. Eu me lembro que eu era molecão e aí eu pegava um soldador, esse soldador que esquenta a ponta para soldar fio, e eu brincava no vinil. Eu era moleque, pegava aquilo e esquentava e desenhava no vinil, fazia umas bobeiras no vinil. E eu me lembro que meu pai e minha mãe ficavam pé da vida, meu irmão, porque o vinil era dele, e ficava pé da vida porque eu estragava o vinil tudo. E, bom, resumindo a história, eu sabia que dava para fazer isso. O que aconteceu? Eu estava em casa, minha esposa pegou e falou assim, olha, não tem mais vitrola em casa, não tem mais toca-disco, não tem mais vinil, e esse monte de vinil aí, empoeirando aí, não tem mais o que fazer, o que vai jogar fora? Falei, deixa eu olhar aqui, eu acho que eu vou doar, sei lá, quem quiser, mas quem que queria vinil? Isso há uns 2 anos atrás. Eu peguei e separei uns vinil, mas eu acho que deu uns 50 vinil, deu. Para doar ou jogar fora. Olha, jogar fora eu não ia, porque eu lembrei do problema do meio ambiente. O vinil, como ele é derivado de petróleo, teve uma época que o vinil foi fabricado em cera de carnaúba, mas mesmo assim, na terra, ele demora para decompor. Eu falei, bom, se isso cair na terra, eu tenho que dar um jeito. Aí lembrei que eu brincava com o soldador quando eu era pequeno. Falei, mas eu preciso arrumar um jeito. Então o que aconteceu?
eu procurei na internet, santo Google, YouTube, né? E achei um pessoal, tem um na Espanha, tem uns 2, 3 nos Estados Unidos que faz essa arte no vinil. E eu fui pesquisar como eles faziam. E não era difícil, é uma maquininha com uma série de broquinha fininha. E eu comprei essa maquininha e falei, vou brincar com esses vinil. E foi uma brincadeira, porque o primeiro que eu fiz, alguém gostou, falou, dá pra mim? Eu falei, dou, pode levar. Falei, deixa eu fazer um outro. Eu fiz um outro, dá pra mim? E isso foi virando uma bola de neve. O que aconteceu? Um belo dia, alguém falou pro outro, o outro falou pro outro, o outro falou pro outro, e começaram a me pedir uma demanda de vinil grande. E aí aqueles 50 vinil já foi embora, acabou. E o que aconteceu? E eu lembrando da reciclagem, falei, bom, eu vou achar um lugar onde vende. E achei que esses brechó, aqui em Ribeirão tem vários, e eu compro os vinis também que ficam ali, o vinil que não tem, que são cantores que não têm sucesso, não fazem sucesso. Esses vinil ficam ali, também se não comprar vai jogar fora. Aí eu compro e faço a arte no vinil, mas comecei assim, viu? Tô quase te pedindo um vinil personalizado, hein? Legal, eu faço sim. E a próxima pergunta vem da plateia. Andréia, você fez algum tipo de curso de desenho? Não, então, esse é o detalhe, né? No passado, quando a gente estudava no prezinho, na escola, a gente aprendia a desenhar muito, era uma exigência, e eu gostava de desenhar na escola. Então, eu lembro que eu tinha um caderno de desenho, e sempre brincava desenhando sol, casinha e tudo mais. Bom, na verdade, a aptidão por desenho eu não consegui ter um curso, nada, mas eu tinha essa habilidade de fazer à mão, conseguia fazer um desenho, mas eu tive um problema que eu não conseguia desenhar perfeitamente uma face. Por exemplo, um rosto. Então, o que acontece? Hoje, a internet nos fornece. Então, quando eu tenho dúvida de um desenho, eu procuro a internet, consigo imprimir ele, que a gente chama de silhueta, né? Ou stencil, que a gente fala. Ele fica em preto e branco, aí eu consigo passar ele para o vinil mais fácil, e daí eu faço essa construção da face no vinil, que fica muito legal. E qual foi o seu primeiro trabalho? Bacana. Depois de estragar uns 10 vinil, eu consegui fazer... Foi o Queen, na verdade. Olha que bacana. Eu fiz o Queen e depois os Beatles. Na verdade, eu fiz só o nome. Eu consegui perfeitamente fazer os nomes, Queen e Beatles. Depois, eu fui fazer a face do Fred Mercury, e depois consegui fazer as faces do Beatles, que era o John Lennon, o Ringo e a turminha lá. André, quais os tipos de desenho que você faz no vinil? Eu faço de tudo. Eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo essa técnica. É uma técnica difícil, viu, meninos? Não é fácil. Diferente de você pegar uma madeira, desenhar e recortar e fazer... a gente chama de fazer o desenho vazado, né? Não é fácil. Eu fui dominando essa técnica sozinho. Não tem ninguém para ensinar não, viu, menino? Eu fui dominando. Mas o primeiro vinil que eu fiz de face, que ficou muito legal, foi o do Che Guevara. E daí eu comecei a fazer, e hoje eu consigo passar bem uma face de um artista para o vinil. E demora quanto tempo, em média, para você fazer esse desenho no vinil? Para mim, para eu deixar ele pronto totalmente, leva de 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias, André, você faz algum tipo de desenho? E se a pessoa te der uma foto dela, por exemplo, você faz no disco de vinil? Então, a foto ela é mais difícil, mas eu consigo. Depende, se ela estiver muito de frente, até é curioso contar essa historinha, tem uma aluna muito fã da Ana Maria Braga, e ela me pediu, você consegue fazer a Ana Maria Braga no vinil? Eu falei, olha, eu vou tentar, porque é muito difícil. E eu não encontrei uma foto da Ana Maria que desse certo para o vinil. Aí outro dia pesquisando eu achei uma foto legal lá e deu. Então, para passar a foto para o vinil, não é difícil, mas eu prefiro que a foto tenha um lado, não esteja de frente ou esteja de perfil, que fica melhor para caracterizar no vinil, ok? André, você ensina ou já ensinou sua técnica de reciclagem de vinil? Então, eu não ensinei. Olha, eu até gostava dessa pergunta, porque eu quis passar para o meu filho, e meu filho, pai, isso é muito difícil, eu não gosto disso aí não.
esse negócio de desenho aí. Mas você precisa aprender, filho, é legal isso aqui. Uma hora você não tem nada para fazer aí, e uma hora você vai aposentar, ficar velho, daí você faz vinil, né? Mas não ensinei para ninguém, e se alguém quiser aprender, eu ensino, não é difícil não. André, qual o desenho mais diferente? O desenho mais diferente que eu fiz foi do Sócrates, do jogador de futebol, nosso conterrâneo aqui. Foi muito legal fazer o Sócrates, porque eu peguei uma foto do Magrão, assim, foi uma foto até quando ele estava na seleção, e ele estava, acho que naquela foto que ele fica no meio do campo em pé lá, e eu achei uma face legal dele, e falei, vou fazer essa. E ficou muito bacana, eu achei que foi uma foto, assim, bem diferente. Bom, o papo está interessantíssimo, mas o programa Painel está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer nosso entrevistado, André Luiz, por ter participado desse bate-papo. Agradeço também aos meus colegas de curso e não se esqueça, na próxima semana tem mais. Até lá! Até lá, obrigado! Você ouviu pela Rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.